perto das casas é cada vez maior. Repara. Boa noite, pedimos desculpas. Por motivos técnicos, fomos obrigados a interromper a emissão. O reforço da cooperação e o alargamento para as outras áreas dominaram um encontro entre o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e a delegação da Nigéria, que tomou parte na 21ª reunião do Conselho Ministerial Conjunto. O encontro decorreu no Palácio do Morro da Trindade e a delegação nigeriana já deixou o país. A delegação nigeriana veio ao país para participar na 21ª reunião do Conselho Ministerial Conjunto e aproveitou para garantir o reforço da cooperação existente entre os dois países. No encontro com o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, as relações de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Nigéria estão cada vez melhores, porque, em primeiro lugar, somos vizinhos, partilhamos alguns objetivos em comum e um acordo de gestão de recursos benéficos para os dois países. Sabemos que não podemos escolher os nossos vizinhos, mas escolhemos os nossos amigos e as nossas amizades com os nossos vizinhos são mais fortes. E o Presidente falou-nos que, na Primeira República, foi a Nigéria que ofereceu a São Tomé e Príncipe o seu primeiro avião, o que demonstra a amplitude desta amizade e cooperação. Uma cooperação de longa data que, segundo o ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros, cresce cada vez mais. A visita desta delegação a São Tomé foi acompanhada pelo ministro de Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Dos pontos agendados e que foram discutidos nesta 21ª reunião do Conselho Ministerial Conjunto, estava, entre outros, a segurança marítima. Chegamos a conclusões muito profícuas para os dois Estados. Aprovamos várias resoluções, vários documentos, com destaque para o próprio orçamento da instituição. Nós tomamos nota e tomamos conhecimento do ponto de situação relativamente ao processo de exploração no bloco número 1. Também soubemos do interesse de empresas europeias como a Polônia, por exemplo, as polacas, na exploração de recursos pesqueiros nas zonas conjuntas, e eles até estão disponíveis a investir na indústria de transformação de pesca em São Tomé e Príncipe. Tivemos discussões sobre a questão da segurança e com recomendações para os chefes dos dois Estados, de forma a acelerar o processo de colaboração a nível da defesa para a proteção dos nossos recursos e os nossos investimentos. 40 alunos do curso de Direito e de Economia da Universidade de Lusíada receberam hoje o diploma de licenciatura. A cerimónia, que decorreu no Palácio dos Congressos, contou com a presença do Presidente da Assembleia Nacional e foi presidida pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa. É uma etapa nova para os 40 alunos da Universidade de Lusíada que receberam hoje os seus diplomas de licenciatura em Direito e Economia. Dos recém-formados, espera-se uma melhor integração e intervenção na sociedade, mas também uma atitude de humildade. Só uma atitude de humildade que nos permita reconhecer que, se alguma coisa aprendemos e sabemos, ainda muito mais temos que aprender, e que há quem possui muito mais conhecimento que nós e que com essas pessoas podemos aprender. Só essa atitude nos poderá ajudar a alcançar patamares cada vez mais firmes e profundos do saber. Só assim, de pessoas com grau de licenciatura, tendereis a ser pessoas cultas e aptas para engrossar a massa crítica de que o nosso país tanto precisa. Para os finalistas, o momento é de orgulho e o sentimento dominante é o de dever cumprido. Após anos de estudo, os alunos da Universidade de Lusíada preparam-se para o mercado de trabalho. Esse dia marca a minha vida e tem um significado muito importante, porque há muito tempo que eu sonhava em fazer uma formação. Mas repara que nos sonhos existe um sonho maior que realiza outros sonhos. E a Universidade de Lusíada é o sonho maior que o grupo que tinha esse sonho materializou. E hoje o sonho deles realiza o meu sonho. Porque o meu sonho era fazer uma formação. Por quê? Porque quando alguém cria uma instituição,
desse tipo, desse caráter, com essa envergadura, ela cria uma instituição que vai realizar sonhos de pessoas. A próxima etapa, tenho esperança de que ela vai ser boa, mas em colaboração com a instituição na qual eu pertenço. Portanto, eu sou padre e, como diz Santo Tomás, não pode haver moral sem um mínimo de economia. Por isso mesmo é que o nosso Estado é laico e a instituição religiosa tem que organizar-se. Tem que organizar para sobreviver. E os seus membros também devem ser especializados em vários ramos para assegurar a existência da instituição e fazer com que ela também atinja os seus objetivos próprios. As problemáticas e os desafios da educação no país foram dois dos temas que estiveram presentes no discurso do Primeiro-Ministro Gabriel Costa. No domínio da educação, o Governo elegeu como elemento fundamental para a consecução do Objetivo de Desenvolvimento a afirmação de valores e de preparação do homem para a sua integração na sociedade santomense. Quero, nessa ótica, sublinhar a importância que o Governo atribui à qualificação das pessoas, o que assumo como uma das suas grandes prioridades, sem a qual não haverá desenvolvimento. A educação é tão importante que exige a participação de cada um de nós, condição para tornar possível a afirmação da qualidade científica e pedagógica das nossas instituições. O esforço e a dedicação dos melhores alunos da Universidade de Lusíada não foram esquecidos. Os 3 melhores alunos do curso de Direito e de Economia receberam prémios de mérito por parte de diferentes instituições. O partido LSTP-PSD homenageou Carlos Graça numa cerimónia que teve lugar esta tarde na sede do partido no Riboque. Os sociais-democratas consideraram que o falecimento de Carlos Graça deixa um grande vazio no seio desta formação política. Até sempre, camarada Carlos Graça. Estas são palavras que os sociais-democratas escolheram para homenagear um dos fundadores do MLSTP. Na sede do partido, esta tarde no Riboque, ouviram-se das diferentes estruturas desta formação política palavras de homenagem. Curvamo-nos perante a sua memória para, em nome da OMSTP-MSD, tão somente dizer-lhe obrigada. Muito obrigada, camarada Carlos Graça, por tudo quanto fez em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Descanse em paz, camarada e amigo, porque a melhor forma de render-lhe o verdadeiro tributo e merecida homenagem é seguir o seu legado, porque um homem da sua estatura e dimensão histórica jamais morrerá, porque viverá sempre na nossa memória coletiva. Seu partido deixou ensinamento, as palavras deixadas por ti, irmão, estarão sempre na nossa memória. Familiares de Carlos Graça e líderes das diferentes formações políticas participaram na cerimónia. Reconheceram o papel do considerado combatente da pátria e pediram mesmo que o país declarasse luto nacional em sua memória. Eu pedia, se fosse possível, ao MLSTP-PSD, um partido histórico, temos que reconhecer que encontre expediente junto do Governo e da Assembleia Nacional para dedicar alguns dias de luto a este filho do nosso país. O processo da independência passou por uma fase de governo de transição e eu, como Primeiro-Ministro, pude beneficiar da moderação e sentido de responsabilidade e de realismo de Carlos Graça, o que contribuiu para que durante o governo de transição não houvesse distúrbios que pudessem provocar mortes desnecessárias e danificação das infraestruturas socioeconômicas, como geralmente vem acontecendo nos outros países nesta fase de transição. Irmão, o compromisso da vida pela luta do povo pelo povo é a honra da responsabilidade. A direção do partido MLSTP-PSD reconhece
que o falecimento de Carlos Graça deixa um grande vazio no seio dos sociais-democratas e no panorama político santomense. A família enlutada, queremos expressar o nosso mais profundo sentimento de pesar. Aos representantes dos órgãos de soberania e aos partidos políticos aqui presentes e a todos os que partilharam conosco a dor desta perda irreparável, testemunhando no nosso livro de condolência, a todos quantos se dignaram em honrar-nos com a sua presença nesse ato, ficam no nosso profundo reconhecimento, o nosso sincero agradecimento e a nossa veemente manifestação de apreço. Carlos Graça, antigo primeiro-ministro e ex-membro do Conselho de Estado, faleceu no dia 17 deste mês em Portugal, vítima de doença prolongada. Os professores da Escola Primária Dona Maria de Jesus participaram numa palestra sobre a biodiversidade, uma iniciativa da Step Up em parceria com a direção deste estabelecimento e com uma equipa de biólogos da Academia de Ciências de Califórnia. O evento serviu para sensibilizar os professores para a preservação da biodiversidade. São Tomé e Príncipe é um país rico não só pela natureza esbelta que a rodeia, mas também pela diversidade das espécies que só existem nestas pequenas ilhas. Há mais de 10 anos que biólogos da Academia de Ciências da Califórnia vêm estudando a flora e fauna deste país. Cada ano que eles vêm, eles descobrem espécies novas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo e que ainda não estão descritas na comunidade científica. E quais são as espécies? Pode nos citar algumas espécies que já descobriram? Bom, tem várias espécies novas de sapo, morcegos, a especialidade peixes, a especialidade deles de sapo e muitas plantas, como as orquídeas e as ósgaras. Dos trabalhos que têm sido desenvolvidos por esta equipa de cientistas, de destacar a identificação de mais de 300 espécies de cogumelos no país. Como forma de sensibilizar as pessoas para a importância da preservação destas espécies, foi realizada uma palestra com professores da Escola Dona Maria de Jesus, uma iniciativa da Step Up em parceria com a direção da escola. Eles são o portal para atingir as crianças, e as crianças vão ter um trabalho muito importante, não somente no futuro, para poder preservar essa biodiversidade, mas como também ensinar a própria família, ensinar os amigos como é importante preservar essas espécies que só encontram aqui em nenhum outro lugar do mundo. Nós falamos também como é que essas espécies chegaram aqui há muito tempo atrás, o fenômeno de evolução, o fenômeno do isolamento geográfico de ilhas, porque as ilhas são o laboratório que se pode perceber a evolução mais facilmente. Aos professores cabe a tarefa de disseminar tudo o que aprenderam de modo a contribuir para a preservação da biodiversidade no país. Nós vamos ensinar. Existe um livro que eles vão facultar, quer dizer, vão começar primeiramente pelo dono da 3ª classe e da 4ª classe. Mas eu sou professor da 2ª classe, mas eu tenho que educar os meus meninos a começar a proteger os animais, ensiná-los qual é a vantagem para a biodiversidade de São Tomé e Príncipe, porque se nós tivermos essas espécies protegidas, o que é que vai acontecer? Nós vamos atrair os visitantes, os turistas para o nosso país. Nós estamos a ensinar eles para eles tomar a dianteira do país. Então, se nós ensinarmos eles bem, eles vão aprender bem e depois eles vão transmitir para outros colegas que não estão na escola a informação que eles aprenderam. A fauna e flora precisam de cada um de nós. Por isso, um conselho foi deixado por esta equipa. Preservem essa natureza tão bonita que tem na sua própria casa, que não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é muito especial. Vocês devem estar muito orgulhosos dessa riqueza natural que vocês têm aqui nessas ilhas. O Sistema Nacional de Qualificação Profissional foi tema de uma palestra realizada esta sexta-feira num hotel da capital. A palestra foi organizada pela Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional com o objetivo de organizar o Sistema Nacional de Qualificação Profissional.
A preocupação com o Sistema Nacional de Qualificação Profissional levou a Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional a organizar esta palestra. O evento visava congregar as diferentes instituições de apoio à qualificação profissional para melhorar as suas colaborações e resultados. Como sabe, a Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional, dentre outras coisas, tem por incumbência tratar e desenvolver a política de emprego e formação profissional. Nós decidimos realizar esta palestra dado o número crescente de centros de formação profissional que têm aparecido no nosso país e pelo facto também de termos notado que a importância da própria formação profissional no mundo moderno. Nós sabemos que hoje em dia a formação profissional tem grande importância no desenvolvimento de um país. A Direção do Trabalho entende que era necessário uma definição clara de estratégias que visem a qualificação profissional, de modo que o país possa ter melhor rendimento com estas formações e assim recorreu à experiência de Cabo Verde. A experiência de Cabo Verde, digamos que é uma experiência que ainda não está toda ela consolidada. Aliás, eu penso que em nenhuma parte do mundo os sistemas de qualificações são sistemas completamente consolidados, porque as qualificações são algo muito dinâmico, portanto, no dia a dia vamos aperfeiçoando, vamos melhorando, vamos retirando coisas, vamos incluindo coisas, mas é uma boa experiência e sendo Cabo Verde um país que tem, digamos assim, particularidades muito semelhantes a São Tomé e Príncipe, eu penso que seria, não vou dizer uma experiência modelo para São Tomé, porque nenhuma experiência pode ser modelo para ninguém, para nenhum outro país, mas podia ser um bom farol de sinalização, ou seja, São Tomé e Príncipe podia retirar da experiência cabo-verdiana alguns elementos que podem ser importantes para a estruturação desse sistema aqui em São Tomé. A palestra reuniu participantes de várias instituições de formação que operam no país. Terminou ontem no Arquivo Histórico o ateliê de 2 dias sobre a elaboração da lista das piores formas de trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. No certame participaram técnicos de diferentes instituições. Eleger uma série de situações que caracterizam as piores formas de trabalho infantil foi o objetivo deste ateliê. Um instrumento que vai permitir ao Estado são tomense a tomada de medidas tendentes a banir o trabalho infantil. Isso é um instrumento fundamental no combate às piores formas de trabalho infantil. São Tomé e Príncipe ratificou a Convenção 182 da OIT desde 2005, mas a própria Convenção diz que cada país, apesar da Convenção ter já algumas orientações relativamente a isso, mas também a Convenção orienta cada país a elaborar a sua lista das piores formas de trabalho infantil, tendo em conta a sua realidade própria. E este é um trabalho que nós iniciamos no mês de março, mas hoje tínhamos um outro público-alvo, mas hoje foi um outro ateliê em que estiveram essencialmente os empregadores dos diferentes setores da atividade econômica e também tivemos o pessoal da saúde. É mais um passo em frente que nós demos no âmbito da eliminação do trabalho infantil. Muita coisa já foi feita até agora. Neste momento, finalizamos a lista dos trabalhos perigosos. Da minha parte, farei advocacia junto ao Ministro da Tutela para a regulamentação desta lista. Juvina Vieira, agricultora e uma das participantes do ateliê, afirmou sentir-se satisfeita por participar porque desconhecia muitos dos conceitos aí transmitidos. Isso vem enriquecer o meu conhecimento, porque fiquei a saber o que as crianças devem fazer e o que não devem fazer. Nós, as mães, devemos respeitar os nossos filhos nos seus horários escolares, para que o futuro de nossas crianças seja bonito e vai melhorar muitas condições da nossa sociedade. Por isso, Juvina faz um apelo à sociedade e ao Estado são tomense no sentido de continuar com atividades de sensibilização para que as crianças tenham sempre um futuro risonho.
Um quadro santomense foi designado pela Confederação Africana de Futebol para conduzir o Bureau de Organização Reitora do Futebol em África, na cidade marroquina de Marrakech, no âmbito do CAN Sub-17. Trata-se de Manuel Dende, antigo presidente da Federação Santomense de Futebol, que, a convite da CAF, encontra-se desde a última quarta-feira em Marrocos, integrando a organização da 10ª edição do CAN, na categoria de Sub-17, que terá lugar neste país entre os dias 12 e 28 deste mês.